Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntas as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas, porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas. A produção da beleza musical, a experiência da beleza tem de vir antes. Rubens Alves. Olá, eu sou o acadêmico Israel Gomes, da Uniaselv, do curso de Pedagogia do 7º período. E a partir de agora, darei início à apresentação da nossa disciplina de prática interdisciplinar. Os demais componentes da equipe são Bibiana Soares, Leonardo Vasconcelos e Patrícia Lindoso. Bem, o tema principal do nosso seminário, está aí oficinas pedagógicas, e baseado nesse tema geral, nós temos o tema que nós delimitamos, que é a importância da música para o ensino e a aprendizagem na educação. Bem, o nosso objetivo neste trabalho foi e é incentivar o uso da musicalização na prática pedagógica dos docentes, principalmente atuantes na educação infantil, considerando a relevância dessa ferramenta para a formação de indivíduos criativos, sensíveis, reflexivos e principalmente dinâmicos, pois a gente considera a música muito importante nessa faixa etária de ensino que é a educação infantil, onde a criança começa a desenvolver a sua aprendizagem, E a música aí é uma maneira dinâmica dela desenvolver essa aprendizagem. E o nosso outro objetivo é apresentar o professor como mediador da exerção da música no espaço escolar. Nossas palavras-chave: música, educação infantil e desenvolvimento. Aí vamos à introdução do nosso trabalho. Nós apresentaremos neste ensejo que a música está presente na vida da criança antes mesmo do seu nascimento, e após isso ela é introduzida de maneira gradativa nos primeiros meses e é ampliada com o passar do tempo através de estímulos externos. E por isso é que no nosso trabalho nós destacamos que é importante ter esses estímulos internos e destacando principalmente que também é importante a criança ser inserida no mundo da música logo na primeira infância, nessa fase que nós estamos falando, criando-se um ambiente em casa ou na escola em que possa aprender ou fazer música, identificando e brincando com os sons do meio ambiente. É a citação de Mello 2011. Tendo por base isso, nós vamos ao corpo e ao desenvolvimento do nosso trabalho. Olá, eu sou o acadêmico Leonardo Vasconcelos Coelho, do curso de Pedagogia. Bom, os primeiros estímulos musicais são acionados ainda no ventre materno, quando a mãe embala uma suave canção para aconchegar seu bebê, começando a formar na criança uma memória sonora, onde o seu primeiro contato é o som do batimento cardíaco de sua mãe, ajudando assim no seu desenvolvimento, criando uma relação de amor, iniciando uma comunicação entre a mãe e o bebê. Desde o nascimento, emitimos sons, pois temos um instrumento de suma importância, em especial, que é a nossa voz. Estudos comprovam que o estímulo musical é fundamental para o desenvolvimento neurológico. Tanto é que crianças que são expostas às canções desde antes de vir ao mundo aprendem a ler e escrever mais rápido. E mais, no caso de bebês prematuros, a musicoterapia, como é chamada, a utilização da música como medida terapêutica, é capaz de influenciar positivamente no ganho de peso e, consequentemente, na redução do tempo de internação. Do momento do nascimento até os nossos 2 anos de idade, que se dá o processo de aprendizagem mais intenso do ser humano. Todos os estímulos aprendidos nesse intervalo serão decisivos para a formação de conexões neurais em seu cérebro,
o que jamais ocorrerá na mesma intensidade em outras etapas da vida, por ser uma construção complexa de ritmos e acordes. A música estimula o poder da formação de sinapses entre os neurônios do sistema nervoso. Pois então, a música é de suma importância em nossas vidas, mesmo antes do nosso nascimento. Por que há essa importância de colocarmos a música como acessório no aprender das crianças da educação infantil? É realmente importante? Sim. Por quê? Porque nessa faixa etária, as crianças não estão fazendo música, elas vivenciam a música. Como? Através da dança, através do canto, através da dramatização musical. Como que esse acervo me auxilia de forma positiva neste processo? Dançando, a criança desenvolve sua coordenação motora, está trabalhando o espaço, o movimento, trabalhando atividades físicas. Então, o corpo da criança está em movimento. Então, ela está trabalhando essa motricidade. Com o canto, com as melodias, as músicas, a criança aprende o quê? O vocabulário, amplia o seu repertório linguístico, aprende novas letras, novas palavras, E com dramatização musical, o que isso ajuda no aprender da criança? Ajuda a socializar, Porque a criança precisa se socializar, Existem aqueles momentos de realizar atividades em grupo, então ali a criança está se socializando, se interagindo com o meio, Se comunicando com outras crianças, com seus colegas, com o professor, com a sua própria família. Então a música ela é muito importante nesse quesito, porque ela ajuda a criança a se desenvolver, habilidades cognitivas, habilidades afetivas, sensoriais, emocionais, A criança fica mais receptiva e feliz, não é? A música ela faz parte da vida, pois é uma forma, uma forma de combinação harmoniosa, através de sons. Ela envolve a criança a desenvolver suas habilidades, É muito importante para a criança cantar e dançar, seja na escola, no momento de usarmos esse auxílio da música na escola, na sala de aula, ou mesmo em casa, É muito importante porque ajuda no crescimento intelectual da criança, Ajuda no desenvolvimento emocional. A musicalidade infantil é uma forma de expressão, é uma forma da criança se expressar. Expressar o quê? A sua oralidade, A sua linguagem oral, a comunicação, a coordenação motora, quando ela está pulando, quando ela está dançando, se movimentando. Então ali ela está desenvolvendo a sua coordenação motora, a sua motricidade. Na afetividade, o que ajuda? A criança fica sensível, carinhosa, mais educada, mais alegre, Ela fica mais comunicativa, ela diz o que está sentindo, ela diz o que ela quer, o que ela precisa. Então a música, ela tem esse poder, ela vem nos envolver como forma de arte, E preenche o repertório da criança, Não só da criança, como do adulto, Porque a música, ela é universal, Ela age no ser humano, na sua totalidade, através dos sons, Também oportuniza momentos de criatividade, A criança consegue aguçar sua criatividade, Ampliar sua criatividade, sem esperar que um adulto ou um professor tome a iniciativa. Ela mesma, com isso, ela pode desenvolver a sua autonomia, Dando o primeiro passo, Criando, desejando e assim colocando em prática o que ela criou, Através da música, ela se transforma. A música, ela tem um significado imenso. Por quê? Porque de várias maneiras ela te coloca, ela te adentra a ferramentas que te evolui o teu crescimento intelectual, A tua maneira de pensar.
ela ajuda muito na saúde do teu corpo, porque através da música você dança, né? E dançando você está praticando uma atividade física, a criança pratica uma atividade física e desenvolve o seu potencial, tanto físico como emocional, como habilidades cognitivas, né, psicomotoras. Então ela tem um poder muito significativo, ela é de muita significância na vida da criança, porque nessa faixa etária é o começo, né, da vida do ser humano, é a primeira fase institucional, onde a criança vai interagir com o meio, né, vai se comunicar com as pessoas, né, criar laços. E a música é um fator primordial. Por quê? Porque ela te ajuda nesse processo, no processo de socialização, no processo de comunicação, de crescimento pessoal. Boa noite, eu sou a acadêmica Patrícia Lindoso e vou dar sequência ao nosso tema, a importância da música para o ensino e aprendizagem na educação infantil. A música, ela tem um impacto muito grandioso e valioso dentro da educação infantil, pois a música a gente utiliza como uma ferramenta pedagógica que ajuda na construção da autonomia de cada criança, né? No contexto da educação infantil, a música é mostrada de várias formas, né? E em diversas situações, pois a gente tem a música para a hora da oração, para a hora do lanche, para a despedida, para as comemorações, né? Então as crianças, elas aprendem muito mais com a música, né? Como, por exemplo, elas aprendem a contar de forma correta quando elas utilizam a música como, por exemplo, a música dos 10 indiozinhos, né? A criança memoriza, né? E acaba aprendendo, né, a contagem de 1 a 10 através da música e vários outros exemplos. O professor, como o mediador de conhecimentos, ele precisa obter o domínio, né, da teoria, da prática da musicalização, né? Pois a musicalização, ela estimula a sensibilidade, a criatividade, a sociabilidade e o gosto artístico de cada criança. As crianças podem aprender ao ouvir, aprender uma canção, brincar de roda, que são atividades que despertam e estimulam o desenvolvimento e o gosto musical de cada criança. Envolver atividades, né, da musicalidade com as crianças na educação infantil pode ser uma ferramenta bem valiosa e eficiente, pois pode promover atributos que desencadeiam o desenvolvimento de cada aluno, estimulando vários aspectos como memória, imaginação, pensamentos e oralidade. Inclusive, podem acrescentar, né, o repertório de vocabulário das crianças. Brasil 1998, página 49, nos diz que o trabalho com a música deve considerar, portanto, que ela é um meio de expressão e forma de conhecimento, acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas que apresentam necessidades especiais. A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além do poderoso meio de integração social. Por fim, chegamos às nossas conclusões e o que nós constatamos ao final dessa pesquisa é que as práticas musicais provocam na criança um estímulo maior para a aprendizagem. Olha só o que é importante. E o envolvimento nas atividades em sala de aula se torna uma prática prazerosa e não uma obrigação. As crianças sentem-se felizes enquanto aprendem. Então nós chegamos ao final do nosso trabalho tendo isso como conclusão e incentivamos o uso da musicalização nessa primeira infância e também incentivamos aos docentes que possam se atualizar cada vez mais, estudar, se planejar para aplicar as práticas musicais nas atividades da educação infantil. Obrigado pela atenção. Esse foi o nosso trabalho e aqui estão nossas referências.